O ser humano, com sua inteligência e capacidade, criou o avião. Creio que sempre foi o sonho do homem de voar. Começando com o homem pré-histórico, observando o voo dos pássaros e desejando um dia ganhar os céus. Mas quando e onde foi inventado o primeiro avião? É o que veremos nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Me chamo Eric e sejam bem-vindos ao canal História, Negócios e Economia. Voar deixou de ser um sonho. O primeiro voo bem-sucedido foi um balão de ar quente da Passarola, construído por Bartolomeu Gusmão, um luso brasileiro nascido no Brasil colonial que lançou o voo em 8 de agosto de 1709 na corte de Dom João V, em Lisboa. A experiência teria falhado, apesar do evento ter se levantado acima do solo durante alguns momentos. Muita informação dessa invenção foi perdida. O segundo voo humano que se tem notícia foi realizado em Paris, em 1783. Um balão de ar quente que voou por 8 quilômetros foi criado pelos irmãos Montgolfier, fabricantes de papel. O ar dentro da câmara de ar do balão, aquecida por uma fogueira de madeira. O curso a ser tomado era incontrolável, ou seja, voava aonde quer que o vento levasse. Esse balão, por ser pesado, alcançou uma altura máxima de apenas 26 metros. Os voos bem-sucedidos dos balões de Montgolfier fizeram com que o baloísmo se tornasse muito comum na Europa ao longo do século XVIII. No século XIX, em 1852, o dirigível foi inventado. O dirigível é uma máquina mais leve que o ar, com a diferença que, ao contrário do balão, seu curso pode ser controlado através do uso de lemes e motores. O primeiro voo controlado em um dirigível aconteceu ainda no mesmo ano. O dirigível inventado e controlado por Henry Giffard voou 24 km na França usando um motor a vapor. Ao longo do fim do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o dirigível foi uma opção confiável como um meio de transporte. Com a invenção do balão e do dirigível, os inventores passaram a tentar criar uma máquina mais pesada do que o ar, que fosse capaz de voar por meios próprios. Primeiramente vieram os planadores, máquinas capazes de sustentar voo controlado por algum tempo. Em 1799, o inventor inglês George Cayley desenhou um planador relativamente moderno que tinha uma cauda para controle, e o local onde o piloto ficava dentro da aeronave era abaixo do centro de pressão, dando assim estabilidade à aeronave. Cayley é considerado atualmente o fundador da ciência física de aerodinâmica, tendo sido a primeira pessoa a descrever uma aeronave de asa fixa, propulsionada por motores. O primeiro túnel de vento, conhecido como turbina, foi criado em 1871 por Francis Whelan. Nesse período, alguns entusiastas estavam focados em produzir planadores. Francis era um deles e percebeu que as asas finas e fixas, como as de hoje, eram mais eficientes, tendo uma propulsão. O alemão Otto Lilienthal continuou o trabalho de Francis, tendo melhorado bastante por volta de 1874 e publicou toda a sua pesquisa em 1889. Otto Lilienthal também produziu uma série de planadores de qualidade. Em 1891, Lilienthal foi capaz de fazer voos sustentados por mais de 25 metros consistentemente, ao contrário de antigas tentativas que apresentavam resultados instáveis. Lilienthal rigorosamente documentou seu trabalho por escrito e por fotografia. Por essa razão, Lilienthal é o mais conhecido dos antigos pioneiros da aviação. Lilienthal também promoveu a ideia de pule antes que você alcance voo, sugerindo que pesquisadores deveriam começar com os planadores e para somente então tentar trabalhar em um avião, ao invés de desenhar tal avião diretamente no papel e esperar que tal desenho funcionasse. Lilienthal fez vários voos bem-sucedidos em 1896, ano de sua morte. Em seu planador, o
Lilienthal Normal CG Laparate. Otto Lilienthal é por isso considerado a primeira pessoa a fazer um voo planado controlado, na qual é o piloto que controla a aeronave. No ano da morte de Lilienthal, em 1896, estima-se que ele tenha realizado cerca de 2.500 voos em diversas máquinas voadoras. Lilienthal então estava trabalhando em busca de pequenos motores adequados para equipar suas aeronaves, buscando criar uma aeronave mais pesada que o ar, capaz de alcançar voos por meios próprios. Octave Chanute continuou o trabalho de Lilienthal na área de planadores. Chanute criou vários planadores e fez várias melhorias em suas aeronaves. Chanute estava particularmente interessado em solucionar um problema, como fornecer estabilidade à aeronave quando essa estivesse em voo. Tal estabilidade é realizada naturalmente em pássaros, mas teria de ser realizada manualmente por humanos. Dos vários problemas relacionados com a estabilidade de uma aeronave em voo, o mais desconcertante deles era a estabilidade longitudinal, porque o ângulo de ataque de uma asa fazia com que o centro de pressão da aeronave o movesse para a frente e fizesse com que o ângulo da aeronave aumentasse ainda mais. No século XIX, algumas tentativas foram feitas para produzir um avião que decolasse por meios próprios, porém a maioria deles era de péssima qualidade, construído por pessoas interessadas em aviação, mas que não tinham os conhecimentos dos problemas discutidos por Lilienthal e Chanute. Em 1843, William Emerson, um inventor inglês, fez a primeira patente de uma aeronave equipada com motores, hélices e asa fixa, ou seja, um avião. Porém, o protótipo construído com a base no desenho de Emerson foi mal sucedido e Emerson desistiu do seu projeto. Em 1848, seu amigo John Strifelon construiu uma pequena aeronave baseada no desenho de Emerson. A aeronave construída por Strifelon obteve sucesso em certos aspectos, podendo decolar por meios próprios, porém decolava apenas sem piloto e podia voar apenas por uma questão de 2 ou 3 segundos. Em 1890, Clement Ander, um engenheiro francês, construiu um avião que ele nomeou Eloy, que era equipado com um motor a vapor. Ander conseguiu decolar no Eloy, mas não conseguiu controlar a aeronave, nem mantê-lo no ar. Mesmo assim, Ander considerou os resultados de seus testes animadores e imediatamente construiu uma aeronave maior, que tomou 5 anos para ser construída. Porém, seu novo avião era pesado demais e nunca foi capaz de decolar. À época, Hiram Machin, um americano que naturalizou-se como cidadão britânico, estudou uma série de desenhos na Inglaterra, eventualmente construindo um monstruoso avião para os padrões da época. Era um diplano com 2 motores a vapor, cada um capaz de gerar 180 cavalos de força. Maxim construiu a aeronave para estudar os problemas básicos de aerodinâmica e potência. Maxim observou a aeronave e percebeu que faltava equipamentos que ajudassem a obter seu controle. Ele sabia que fazer testes seria inseguro e perigoso em qualquer atitude. Ele construiu então uma pista especial composta de trilhos, sobrepostos no início para que ele não levantasse voo, e para realizar os seus testes. Os primeiros testes foi realizado em busca de problemas. Em 31 de julho de 1894, Maxim começou a fazer série de testes para valer. Ele alinhava sua aeronave na pista e aplicava potência aos motores, aumentando a potência aplicada em cada teste. Os 2 primeiros testes mostraram resultados razoáveis. A aeronave conseguiu se desprender dos trilhos por 1 ou 2 segundos, mas ele não voou. No terceiro teste, em uma tarde, foi aplicada a potência máxima aos motores da aeronave, que após ter alcançado 68 km por hora e percorrido 183 metros, produziu tanta sustentação que saiu dos trilhos, tendo deslocado e alcançado voo após percorrer 61 metros. Após 61 metros, a aeronave chocou-se com o solo. Maxim somente voltou a fazer novos testes na década de 1900, usando motores a gasolina e aeronaves menores. Outro pioneiro foi Samuel Pierpont Langley, um cientista americano
americano, após uma carreira bem-sucedida em astronomia, Langley começou a estudar seriamente a aerodinâmica, no que atualmente é a Universidade de Petersburgo. Em 1891, Langley publicou experimentos em aerodinâmica, e então Langley decidiu a desenhar e construir aeronaves baseadas em sua pesquisa. Em 6 de maio de 1896, um protótipo construído por Langley fez o primeiro voo bem-sucedido de uma aeronave mais pesada do que o ar. O nome era Aerodrome número 5. O avião voou por aproximadamente 1000 metros, a uma velocidade de 40 km por hora. Em 28 de novembro, outro voo bem-sucedido foi feito por Langley, com o modelo Aerodrome número 6. Este conseguiu voar por 1460 metros, porém o avião decolou sem tripulantes, durante 1 minuto e 23 segundos. Com o sucesso destes voos, Langley decidiu construir um avião que seria capaz de voar, pilotado por uma pessoa. Ele começou a procurar investidores dispostos a investir em sua nova máquina. O governo americano eventualmente forneceu $50 mil, talvez por início da Guerra Hispano-Americana. Langley construiu então o Aerodrome A e passou a realizar testes em uma versão menor desta aeronave, um protótipo que tinha o quarto do tamanho de uma aeronave original, sem tripulantes. O protótipo voou 2 vezes, em 18 de junho de 1901. Em 1903, o protótipo fez mais algumas decolagens bem-sucedidas. Com o desenho básico da aeronave aparentemente aprovado nos testes, Langley acreditava que o Aerodrome A estava pronto para ser testado com um tripulante a bordo. Ele então começou a buscar por um motor adequado ao seu avião aerodrome. Ele contratou Stamper Belzer para a construção deste motor. Langley ficou desapontado quando viu que tal motor gerava apenas 8 cavalos de força, ao invés de 12 que ele esperava. Um assistente de Langley, Charles Malley, então fez o desenho do motor, transformando-o em um motor com 5 cilindros refrigerado a água, que produzia 52 cavalos e 950 RPM. Em 7 de outubro e 8 de dezembro de 1903, Langley, ao comando do aerodrome, tentou fazer com que o seu avião decolasse. Ele realizou suas tentativas de decolagem em um navio no rio Potomac e utilizou uma catapulta para fornecer o impulso necessário para a decolagem. Porém, para a infelicidade de Langley, seu avião era muito frágil. Simplesmente produzindo uma cópia da sua aeronave de testes resultou em um desenho que era pesado e frágil demais. Foram realizados no total 2 testes. Em ambas as tentativas, a aeronave acabou por se chocar-se na água logo após a decolagem. Eventualmente, os fundos monetários de Langley esgotaram-se. Tentativas em arrecadar mais fundos falharam e seus esforços terminaram. Século XX. Durante a década de 1890, os irmãos Wright tornaram-se obcecados pela aviação, especialmente com a ideia de fabricar e voar em uma aeronave motorizada mais pesada do que o ar. Na época, eles administravam uma fábrica de bicicletas em Dayton, Ohio, Estados Unidos. Os irmãos Wright passaram a ler e estudar livros e documentos relacionados com a aviação. Seguindo o conselho de Lilienthal, os irmãos Wright passaram a fabricar planadores em 1899. Na virada do século, já estavam realizando seus primeiros voos bem-sucedidos em planadores em Kittiwake, Carolina do Norte. A região de Kittiwake foi escolhida para tais voos por causa dos ventos constantes e intensos, facilitando assim o planeio. Além disso, a região dispunha de um solo macio e arenoso que amortecia os pousos. Após a realização de vários testes e os voos de planeio dos irmãos Wright, decidiram tentar fabricar um avião mais pesado que o ar. Em 1902. Eles foram a primeira equipe de desenhistas a realizar testes sérios para tentar solucionar problemas, controlabilidade e potência que afligiam os aviões fabricados naquela época. Para um voo bem-sucedido, a potência do motor e o controle da aeronave seriam essenciais e precisaram ser bem controlados ao mesmo tempo. Os testes foram difíceis, mas os irmãos Wright perseveraram. Eventualmente, eles fabricaram um motor com a potência desejada e solucionaram os problemas do controle
controle de voo, através de técnicas de deformação na asa, pouco usada na história da aviação, mas que funcionava nas baixas velocidades, que o protótipo voaria. Em 17 de dezembro de 1903, numa praia da Carolina do Norte, os irmãos Wright efetuaram aquele que seria considerado como o primeiro voo de um aparelho voador controlado motorizado mais pesado que o ar. O brasileiro Alberto Santos Dumont era fascinado por máquinas. Em 1891, visitando Paris a companhia de seu pai, o engenheiro Henrique Dumont teve contato com os primeiros motores a propulsão interna. Assim que se estabeleceu em Paris, Santos Dumont passou a se interessar por automobilismo, tendo sido o primeiro a trazer um automóvel para o Brasil, que rodou por São Paulo. Em 1897, fez seus primeiros voos como passageiro de balão livre em Paris e no ano seguinte projetou seu próprio balão, o Brasil em francês. Santos Dumont criou uma série de modelos de dirigíveis, alguns voando com sucesso e outros não. Os feitos de aviação de Santos Dumont em Paris tornaram-se famosos, tendo sido alvo de jornalistas e mesmo de notícias sensacionalistas baseadas em seus hábitos extravagantes. Após ter sido o primeiro homem a provar dirigibilidade dos balões, quando conquistou o prêmio Deutz de la Matière com o dirigível de Santos Dumont 6, tendo percorrido em menos de 30 minutos um itinerário pré-estabelecido que incluía a circunnavegação da Torre Eiffel. Santos Dumont passou a se dedicar à aviação. Em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont realizou um voo público em Paris, em seu famoso avião 14 bis. Essa aeronave usava o mesmo sistema de deformação na asa que havia nas aeronaves dos irmãos Wright e percorreu uma distância de 221 metros. O 14 bis, ao contrário do Fleer dos irmãos Wright, não precisava de trilhos, catapultas ou ventos contrários para alcançar voo, bem como teve muita cobertura da imprensa, de aviadores e de cronometristas do Aeroclube da França. E é por isso que este voo é considerado por vários especialistas em aviação como o primeiro voo bem-sucedido de um avião. Quando este voo foi realizado, o pouco conhecimento e os créditos dados aos voos dos irmãos Wright pela mídia internacional e pelos norte-americanos fizeram com que o 14 bis de Santos Dumont fosse considerado então pela mídia europeia e norte-americana como o primeiro avião a decolar por meios próprios. Afinal, o 14 bis foi o primeiro avião a ter seu voo homologado por uma instituição pública aeronáutica e Aeroclube da França. Santos Dumont, após o 14 bis, inventaria o primeiro ultraleve, o Demoiselle, a última aeronave desenvolvida por ele. Além disso, realizaria também avanços na controlabilidade de aviões, como o uso efetivo de ailerons em suas aeronaves, por exemplo. Controvérsias: irmãos Wright e Santos Dumont. A controvérsia sobre a autoria do primeiro voo é grande. Geralmente é creditado a Alberto Santos Dumont ou aos irmãos Wright, mais exatamente Orville Wright. Foi o voo 14 bis em Paris o primeiro avião na história da aviação registrado publicamente e sem artifícios externos. Especialistas argumentam sobre o uso de trilhos e catapultas nas operações de decolagem nas aeronaves dos irmãos Wright e sobre o voo 14 bis em Paris, testemunhado pelo público e autoridades da aviação. Infortunadamente, Santos Dumont é pouco conhecido na maior parte do mundo. No Brasil, ele é chamado o pai da aviação, sendo considerado herói nacional brasileiro. Por hoje é só. Considere se inscrever no canal e até o próximo vídeo.